Boa noite, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. A gente está falando de um assunto muito relevante, que é aprendendo a prosperar. A gente começou falando dele semana passada e não concluímos. E a gente quer trazer esse texto até você, né? E esse assunto, ele com certeza vai abençoar a sua vida. Vai ensinar você que a prosperidade não é somente dinheiro, né? Mas a Bíblia fala muito de dinheiro. A gente tem mais de 300 textos na Bíblia que falam de dinheiro, mas o foco principal, a prosperidade não finaliza a nossa total prosperidade no dinheiro. Tem muito mais coisa do que dinheiro. Prosperidade é paz, é saúde, prosperidade é você ter uma vida abundante, uma vida plena com Cristo. Tudo isso está centrado nessa palavra prosperidade no grego. E quando a gente vai à raiz da palavra, né, e busca dessa palavra no seu original em grego, ela dá toda essa revelação para a gente. Então, você já sabe, quando você ouvir essa palavra prosperar, né, Deus está dizendo para você e para mim que você tem que ter paz, né? Você tem que viver em paz, você tem que viver uma vida com saúde, uma vida plena, uma vida abundante. E é o texto de João 10:10, onde Jesus diz, né, que Ele veio para que você e eu tenhamos vida e a tenhamos com abundância, né? E quando a gente imagina algo abundante, não é algo que tem escassez, é óbvio, né? Então, abundante é você ter de sobra, é de você ter essa prosperidade na sua vida. E para a gente aprender a ter isso, a gente precisa seguir o padrão, né? E o padrão está na Bíblia. Então, é a palavra de Deus, né? O Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos livra da opressão. Um dos salmos, dentro do Salmo 119, ele diz, né, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, o salmista, quando escreve Salmo 119, ele dá algumas dicas para a gente, muito importantes, sobre esse manual que você e eu temos aí, ele completíssimo, para nos abençoar. Então vamos ler. Eu sei que muita gente veio cansado aí do trabalho, e eu não quero, de forma alguma, deixar você dormir e perder a bênção de Deus. Vamos lá? Deus, como nosso Pai, deseja a nossa felicidade e quer que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e também na nossa vida financeira. Acontece, porém, que muitos crentes não querem tomar posse das promessas de Deus, vivendo uma vida de privações e de tristezas. Hoje, nós aprenderemos a receber as bênçãos que o Senhor já liberou para nós. Mas é importante a gente aqui, né, a gente ter esses detalhes aqui bem centrados na nossa reflexão. Deus é o Pai, e como um Pai, Ele quer a sua e a minha felicidade. Ele quer que você e eu sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Então, para que você e eu tenhamos uma vida abençoada, a gente precisa então estar aliançado com o nosso Pai. Você e eu já tomamos essa decisão. Já somos filhos de Deus. Já temos uma aliança com o nosso Pai. E aí, se você está aliançado com o seu Pai, tudo que você precisa, você deve ir ao teu Pai, né, chegando a Ele com toda a autoridade, com toda a alegria, com todo o prazer, com toda a satisfação, sem medo, sem nenhuma interrupção nessa relação, mas pelo contrário. Então, quando nós temos essa relação com Deus, a gente vai aprendendo com Deus a prosperar. Esse
é o caminho que você e eu precisamos ter, né? Uma relação de pai e filho. Pastor, a minha relação com meu pai não foi boa, né? Você então precisa entender que se você mentaliza a relação que você tinha com seu pai, que não era boa, que não era de um pai que você tinha acessibilidade a ele, que você tinha com ele contato, você precisa entender que o teu pai, Deus, teu pai espiritual, aquele que te criou, ele não tem o mesmo caráter do teu pai físico, daquele que trouxe uma imagem para você não muito satisfatória do conceito da palavra pai. E é importante, então, nós como crentes, né, nós entendermos que o nosso pai, ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa felicidade. E eu disse isso para vocês, e vou repetir. Na queda, quem tomou a decisão de resgatar o ser humano foi o nosso pai. Você lembra? Adão estava onde? Escondido. Aí Deus faz uma pergunta para ele, está lá em Gênesis capítulo 3, né? Adão, onde está? Aí ele diz, eu estava nu e me escondi. Aí Deus faz a outra pergunta para ele, quem disse para você que você estava nu? A gente sempre conversava, a gente sempre estava junto, você estava nu e você não tinha nenhum problema com isso. Aí ele diz, né? Foi porque eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali você vai ler em casa, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, o homem se esconde com folhas de figueira, e eu disse para você que a folha de figueira, ela marca o corpo das pessoas, trazendo manchas, trazendo ardência no corpo. Imagina como é que estava o corpo de Adão e de Eva com aquelas folhas. Deus remove aquela folha do corpo deles e faz o primeiro sacrifício. Gênesis 3,15. E aí tem aquela palavra profética. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O próprio Deus já estava ali prefigurando o sacrifício do seu filho em prol de toda a raça humana. Enquanto isso não aconteceu, na antiga aliança, havia o sacrifício de animais, de cordeiro, de pombinha, de boi, de vaca. Vai da prosperidade das pessoas. Tinha gente que levava só 1 quilo de farinha, tinha outro que levava uma pombinha, tinha outro que levava uma rolinha, né? E tinha outro que levava um boi, né? Para ser sacrificado. Era de acordo com a prosperidade financeira e daquilo que a pessoa tinha em casa para ela ofertar diante do altar de Deus como um ato de reconciliação com Deus e o Pai. E aí, gente, para a gente entender a questão das bênçãos para a nossa vida, a gente precisa entender uma coisa: Deus é dono de tudo. Deus é dono da minha saúde, Deus é dono da minha família, Deus é dono do meu tempo, Deus é dono da minha vida, Deus é dono de tudo. Ele diz que até os cabelos que estão na minha cabeça, Ele sabe. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe. Então, a gente precisa entender isso. Se somos filhos de Deus, nós somos aliançados com Ele. Ele é dono de tudo e dependemos de suas bênçãos para vivermos. Sem Deus, né, a gente não consegue ter uma vida equilibrada, uma vida abençoada, uma vida próspera. E ali no Salmo 104, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Então, nós sabemos que Ele é o dono de tudo. É Ele que providencia a comida, é Ele que providencia a vida, é Ele que providencia tudo. E Jesus veio para que a gente tenha, então, essa vida, a abundância, sendo reconectado com Deus, para que a gente pudesse agora ter a mesma vida eterna que Adão perdeu quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos orienta, então, a não andarmos mais ansiosos, preocupados, isso está lá em Mateus 6,33, e entendamos que todas as nossas necessidades agora são supridas por Deus. Quando você tem uma necessidade, quando eu tenho uma necessidade, a gente fala com Ele através da oração. Nós estamos
na semana da cura divina, né? Então, se você conhece alguém que está enfermo, se você tem alguém enfermo, se você está enfermo, essa é uma semana para você estar intercedendo, né, dentro do relógio de oração, dentro da tua semana, com toda a fé, com toda a confiança, para que Deus possa te dar, né, aquele bem, aquela necessidade, suprir aquela necessidade que você está passando. E Ele promete suprir todas as nossas necessidades, não só financeiras, mas todas. Filipenses 4, né, esse texto é importante, você na sua oração, você verbalizar alguns textos, né, porque a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra, para a cumprir. Então, é importante você e eu, quando estamos orando, a gente verbalize a palavra, a gente ore a palavra. Filipenses 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, você crendo e vivendo agora com uma aliança com Deus, você tem de Deus o suprimento, usando o poderoso nome de Jesus, para toda e qualquer necessidade da sua e da minha vida. E esse nome, gente, é para a gente usar mesmo com autoridade, com fé, né? E com toda a ousadia. No João capítulo 15, volte um pouquinho, Jesus intercedendo pelos discípulos e dizendo que nós temos uma aliança com Ele, que temos uma aliança uns com os outros. Ele diz no versículo 6 e 7 uma coisa muito importante para você e para mim termos como regra da nossa prosperidade. Você achou? João 15, 6 e 7 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Olha o versículo 7, como é importante você estar aliançado com o Pai. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Então é importante a gente estar em Cristo. Estando em Cristo, a gente vai estar permanecendo nele. As palavras dele vão estar em nós. As palavras dele estando em nós, quer dizer que a vida dele está em nós. O conceito dele, a gente pratica isso com maior naturalidade. A gente não tem mais dificuldade, porque nascemos de novo e somos uma nova criatura, para viver então esse conceito estabelecido pela palavra de Deus e pelo reino de Deus na nossa vida. Só vivem isso quem nasceu de novo. Só tem essa certeza e permanece nele quem tem uma aliança com o Pai. Então é importante você saber disso, que todas as nossas necessidades estão supridas nele. E aí, a gente precisa agora descansar. Se eu sei que tudo que eu preciso está nele, eu vou trabalhar, é óbvio, né? Falando de trabalho, mas vou descansar, porque ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Agora também eu disse para você que falando na área do trabalho, que a gente vive hoje num mundo totalmente consumista. E você e eu precisamos tomar cuidado com as propostas de marketing, né, de consumo, de tantas propostas que vêm sobre nós, e às vezes a gente perde uma grande oportunidade. A gente às vezes, na área financeira, a gente às vezes deixa de ganhar uma grana porque a gente está investindo no lugar errado, por exemplo. Eu disse para você semana passada, né, e fiz até uma pergunta, quem tinha investimento em poupança. E eu disse para você, né, tira logo esse dinheiro da poupança e aplique em outro lugar, porque você não está recebendo
dinheiro, você está atualizando menor do que a inflação o teu dinheiro. Pastor, em que eu vou investir? Eu não sou investidor, né? Hoje, né, você tem várias agências de investimentos, né? Tem a XP Investimentos, tem a Rico Investimentos, tem o seu próprio banco, tem lá um gerente para captar e fazer os investimentos, e você tem várias formas de investir. Tem uma moeda digital chamada Bitcoins, né? Quem sabe investir nessa moeda está ganhando muito dinheiro, né? Mas isso é um risco. Não deixa de ter risco, né? Ações têm risco, pastor? Tem risco. É por isso que você não deve investir em ações se você não conhece do mercado, né? Ou então você precisa contratar um investidor, né? Um cara que você vai pagar a uma pessoa para gerenciar a tua grana, né? E é ele que vai fazer as divisões lá da grana que você tem. E é sempre bom você não centralizar a tua grana numa única forma de investimento. Ah, pastor, botei tudo no Tesouro Nacional com taxa Selic. Não é muito legal. Porque vai que a taxa Selic despenca. Vai que o governo dá uma pancada aí. Você está com tudo aonde? Na taxa Selic. Então é bom diversificar o seu investimento, né? Então, se você precisa hoje de um investimento a curto prazo, né, quase que um dinheiro quente, né, um dinheiro chamado hot money, e você precisa ter aí um investimento que vai te dar uma rentabilidade diária, mas ele vai te dar uma rentabilidade diária e menor do que um investimento hoje que você faz a longo prazo, de 6 a 5 anos, por exemplo, né? Então, se você tem um dinheiro que você vai deixar parado acima de 6 meses, você precisa pegar um investimento a longo prazo, porque as taxas serão maiores. E aí essas corretoras de investimentos, elas darão a você, pastor, e com quanto eu posso fazer um investimento hoje? O Tesouro está recebendo, acho que aporte com R$100, se não me falha a memória, né? Então, não é uma grande fortuna assim, né? Mas existem investimentos que você vai ter que ter aí no mínimo R$1.000, R$2.000 para estar iniciando aquele tipo de investimento, ou até um pouquinho mais para você estar investindo. E é importante você ter essa visão, pastor, mas é meio confuso. Mas, gente, hoje a gente tem tanta informação, né? A gente falou semana passada aqui que tem curso gratuito na internet sobre investimento, o basicão, né? Se você parar 2 horinhas lá num curso online de investimento, você já vai entender o que é um tesouro, o que é um CDB, o que é uma poupança, né? O que é o Bitcoin, né? O que é essa moeda nova, que nem é moeda, é algo virtual, né? Nem as corretoras financeiras estão nessa vibe ainda, né? O Banco Central ainda não regulamenta o Bitcoin. Então, é uma coisa louca, né? Mas é uma moeda do futuro. Então, você precisa, mas Deus quer que eu invista. Se você tem um dinheiro, cara, Deus não vai ver nenhum problema em você investir. Agora, você precisa buscar nesses investimentos, né, uma certa visão de rentabilidade. Eu sempre investi na poupança porque ela vai ser devolvido o meu dinheiro. Depende. Dependendo do valor que você tiver lá, o banco só vai te devolver se ele quebrar, que aliás não é nem ele que vai te devolver, é o Banco Central, somente a taxa estabelecida pelo Banco Central, que não é de repente o valor que você tem aplicado. Então, essa coisa assim da poupança é o mais seguro? Nem sempre, nem sempre. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, você sabe que você vai ter que ter um valor até X, para que o Banco Central, se o banco que você faz o investimento em poupança, ou em qualquer outra aplicação, quanto é que ele vai te devolver o valor se aquela instituição quebrar. Hoje a gente não está tendo muito isso, né? Mas na década de 80, né, a gente viu tanto banco desaparecendo aí da noite para o dia, né? Então, bancos quebrando aí, o governo tendo que intervir, né, dentro dessas instituições. Então, é importante, né? Então, eu estava falando para você que Deus é dono de tudo, e Deus te deu inteligência para você
ajustar. Eu falei para mim que sobre a gente, para aprender a prosperar, a gente precisa economizar. Então a gente não deve ficar comprando. Eu disse para você que eu tenho uma geladeira há 12 anos. E ela está lá, está funcionando, está boa. Para que eu vou comprar uma nova? Eu disse para você que eu fico na bronca com a Apple, né, porque ela vai travando o meu celular. Eu tinha um iPad 2, era o que eu pregava até o ano passado. Só que eu não conseguia baixar mais nada, porque eles vão travando na loja deles, né? Você está vinculado, se você é do Android, aí você também tem uma loja lá que você compra os aplicativos. Eles vão pegando o tempo, né, de uso do aparelho e vão te bloqueando. Então não vão liberando para você atualizações. E aí você fica tendo que trocar um aparelho bom, novo, por um novo, para que você possa entrar nas lojas e comprar lá no sistema Android, no sistema da Apple, da operadora aí que você comprou, da operadora não, desculpa, da empresa que você comprou, o Android ou a Apple. Então, gente, a gente precisa economizar, né? Eu procuro guardar tudo que é meu, está tudo muito bem protegido, né? Sapato eu compro só quando realmente ele fura. Se não furar, eu vou usando, né? Porque eu protejo ele, eu cuido dele, né? Eu guardo. Se pegou uma chuva, eu não guardo sapato molhado, né? Vou botar ele para secar, porque aí no dia seguinte, sim, ele vai estar seco, aí eu posso guardar, né? Mas se eu guardar ele molhado, ele vai estragar. Roupa molhada, eu não guardo roupa molhada, né? Então, a roupa eu procuro evitar o máximo de lavar. Ih, pastor, sua roupa deve estar fedendo. Não, não fede não, né? Mas eu procuro não lavar roupa todo dia. Mas tem gente, né? Eu já brigo com meu filho, é consumista. Eu falo para ele, cara, tu tá numa vibe totalmente errada. Se deixar, ele quer botar roupa todo dia para lavar, né? Então, todo dia vai passar sabão. Sabão é química. Então, vai destruir aquilo que você está comprando com o suor do teu rosto. Então, se você pode economizar, né? Um dia desse eu peguei um amigo que usa camisa por dentro. Falei, cara, por que tu usa camisa? Ele falou, claro, todo suor fica na camisa, né? Eu tentei fazer isso um tempo, mas eu sou muito calorento. Todo suor fica na camisa. E aí a camisa que eu boto por cima, ela está lá, cheirosinha, boa, tranquila, não pegou nenhuma situaçãozinha do meu corpo. Eu pego a de dentro, que é uma camisa mais simples, uma camiseta, né? Ela está lá, e boto ela para lavar. Uma camiseta você vai pagar aí, dependendo da marca, 15, 16 reais, do que uma camisa de botão ou de uma marca que você goste, que você paga aí de 100, até dependendo da marca que você goste, pode pagar 400, 500 reais, né? Então, vai da tua disponibilidade de comprar e de ter essa grana toda aí. Mas, gente, se o nosso Pai supre todas as nossas necessidades, a gente precisa também usar da nossa inteligência. A gente precisa não jogar o nosso trabalho, porque dinheiro é trabalho. Dinheiro é o seu tempo de trabalho, é o seu tempo de vida, né? Então é tempo teu investido ali, que você gastou, que você gastou não, que você investiu, né, com o suor do teu rosto. Então, na hora de comprar, na hora de capitalizar esse dinheiro, você precisa ter essa percepção, né? Você hoje, dependendo do banco que você tem lá um agenciador. Então, procura ver com o seu gerente, ver qual é a aplicação que está o seu dinheiro. Mesmo que você não saiba, teu dinheiro está tendo uma rentabilidade, né? Então, de repente, ele está tendo lá num título uma baixa rentabilidade, você pode botar um título com uma maior rentabilidade, dependendo do valor que você tem. Como receber, então, as bênçãos de Deus? Deus te deu inteligência, Deus está contigo. Agora, para você agora receber as bênçãos de Deus, você precisa seguir o manual de Deus, que está aqui, é a sua palavra. E eu botei o texto de Isaías, que eu gosto muito desse texto, porque é um convite da graça, né? Isaías é o profeta messiânico, ele fala para a gente, 400 anos antes, né, aproximadamente, antes da vinda de Jesus, Isaías já profetizava sobre a graça. E no capítulo 1, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim no versículo 19. A partir do 18 ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está falando do convite da salvação e do que aconteceu no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele diz mais: se quiserdes e me ouvirdes, porque hoje você e eu decidimos. Um dia desse eu liguei para uma pessoa aqui da igreja e falei assim: rapaz, estou sentindo sua falta. Ele falou: estou dando um tempo. Quero dar um tempo. Falei: respeito sua decisão. Eu não posso agora chegar, acorda, Jesus está voltando. Eu acho que a gente fala isso aqui quase todo culto, né? Os sinais apontam que Jesus está voltando. Então, se eu quiser e eu ouvir, eu vou comer o melhor da terra. Mas se eu não quiser, todo mundo é crente no mundo? Depende. O diabo é crente, ele crê em alguma coisa. Os demônios creem em alguma coisa. Mas cristão, só você é. Aquele que foi restaurado por Cristo. E você precisa agora valorizar essa graça que foi feita por Cristo na cruz do Calvário por você. E aí você precisa querer. Olha, a gente somos mais de aproximadamente 2.000 pessoas, quase 2.000 pessoas nos 3 encontros. Todo mundo está fazendo o mover de oração? São quantos atualmente? 300 e quantos, Gil? 300 e quantos? 315. Para quase 2.000, nós temos aí um déficit de 1.700, né? Glória a Deus que temos 315. Esses 315 estão lá, suprindo o relógio. Mas o que os outros 1.700 estão dizendo para mim? Para mim não, para Deus. Não estou afim. Não estou entrando nessa vibe aí. Não estou curtindo essa parada. Beleza. Vou botar um decreto, uma emenda constitucional do pastor Marcos dizendo assim: então, tu está no inferno? Não, claro que não. Mas, gente, se a proposta é boa, por que eu não entro nela? Se a gente sabe agora, vou sair um pouquinho do texto, se a gente sabe que tudo que aconteceu na igreja de Atos aconteceu porque era uma igreja que vivia a palavra e estava em oração. Se esse é o caminho, por que nós da igreja do século 21 vamos pregar um outro caminho? Não tem. O evangelho é único. O padrão é único. É oração e palavra. Só que a palavra eu tenho que querer. Eu tenho que ouvir. E aí Tiago, para completar, ele diz assim: que eu não seja mero ouvinte, mas praticante. Porque todo mundo ouve. Não é verdade? Todo mundo ouve. Mas praticar. Aí que são elas. Praticar é que é o problema. Nem todo mundo quer praticar. Nem todo mundo quer estar envolvido. Nem todo mundo quer dar prioridade para Deus. Você hoje está dando prioridade para Deus. Você poderia estar onde? Em casa. Chegou cansado, tomou um banho, jantou, está lá em casa já, esticando as pernas para cima, lá, já pronto para dormir com pijaminha. Mas você hoje priorizou estar aqui. Você está investindo na sua vida espiritual com Deus. E aí, gente, você está capitalizando de Deus unção, poder, graça, direção sobre a tua vida. E isso é muito bom. Como receber as bênçãos de Deus? Obedecendo a Ele, dando prioridade a Ele, se agradando dEle, confiando nele. A gente não pode duvidar em momento algum de quem é Deus. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, Ele é o eterno.
Ele é Deus. Então, se eu quero viver com qualidade o tempo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, eu preciso estar nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, voltando a João capítulo 15, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. E quando você fizer isso, nisto será glorificado o meu Pai que está nos céus. Viu a conexão que existe entre nós e Deus? Entende, gente? Então, falando com Ele das tuas necessidades em oração. De novo, Filipenses 4:6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. É aquilo que a gente já te ensinou, mas eu vou relembrar você. A oração, você pede em nome de Jesus, você ora em nome de Jesus, você suplica em nome de Jesus e depois você celebra. Celebra com o quê? Ações de graça. Você já começa agradecendo. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. E o que Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, será bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então, eu não tenho mais nenhuma preocupação, porque Deus está no controle de toda a minha vida, de tudo que diz respeito a mim, das minhas necessidades. Eu coloco para Ele em oração. Pastor, e se Paulo diz uma coisa interessante, né? Que ele estava tranquilo, estando preso em Roma, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele, desde o momento da salvação, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus havia estabelecido para ele um propósito, que ele chegasse à alta sociedade e pregasse o Evangelho. De que forma? A forma estabelecida por Deus. E ele pregou o Evangelho para essa alta sociedade? Claro que sim. Você vê isso em Atos, você vê isso ele chegando em Roma, você vê ele falando com a alta regência política de Roma, não só em Jerusalém, mas também em Roma. E o propósito de Deus na vida de Paulo foi cumprido. E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte: Deus tem um propósito com as nossas vidas. A gente percebe, gente, que se Deus tem um plano então contigo e comigo, e Ele tinha com Paulo, Paulo estava tranquilo. Ele chega um momento da vida dele que ele diz o seguinte: se eu chegar a Roma e fizer o que eu tenho que fazer porque Deus estabeleceu, amém. Se não, amém. Amém quer dizer assim seja. Eu sou de Deus. Então essa mesma mentalidade a gente precisa ter. Eu gostaria de ser eterno, mas o Adão me interrompeu a eternidade. Aliás, você e eu fomos criados para ser eterno. Por isso que Jesus veio e, como segundo Adão, está lá em Romanos capítulo, acho que é 5, para você ler em casa, porque não vai dar tempo e não tem nada a ver com... É 5? Jesus veio como segundo Adão. Mas, como Adão interrompeu essa conexão com o barro que foi criado, você e eu, a Bíblia diz que, acho que é em Eclesiastes, né, através de Salomão, que o pó voltará ao pó. E aquele que não passar pela morte vai entrar num processo da restauração na ressurreição. Porque Paulo diz, aquele que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Ou seja, quando ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, se você e eu formos a geração do arrebatamento, oxalá assim seja,
né? Amém? Oxalá não é o Deus, não. Oxalá na Bíblia quer dizer quem dera, né? Então, se você for ao dicionário aí, né, você vai ver. Então, deixa eu explicar o Oxalá aqui, né? Porque hoje a gente vive, né? Quem dera, né? Que você e eu sejamos então essa geração do arrebatamento. A Bíblia diz que esse corpo, por ser mortal, por ter a semente do pecado, ele não dá para entrar no corpo eterno. E aí, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que aquele que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. E quem vai fazer isso dentro de você e de mim? O Espírito Santo. Por isso que é importante você ter esse Espírito dentro de você. Pastor, e quem morreu? Meu pai morreu, minha mãe morreu, morreram salvos, eu tenho total confiança nisso. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão revestidos desse novo corpo para ter agora essa presença eterna com Deus. Essa é uma promessa, e eu vivo nela. Por isso que Paulo disse, quer morramos, quer vivamos, a gente vai se encontrar. No dia do sepultamento do meu pai, eu disse, até breve. Por isso que é importante você e eu morrermos salvos. Ih, pastor, bate na madeira aí. Mas, gente, a Bíblia diz, né? Com o passar do tempo, o pecado foi tirando vida da gente. Matusalém viveu quantos anos? 900. Coisa boa, né? Mas depois morreu. Depois veio Noé, 600 e poucos anos. Depois morreu. Aí, com o passar do tempo, a Bíblia diz, né, que nós chegaremos a 70, 80. Tem gente chegando já a 100 e alguma coisa, né? Mas o pecado foi abreviando o nosso tempo. É triste, mas acontece, né? Aconteceu com a semente do pecado. E a gente precisa, então, saber do seguinte, Cristo veio para que você e eu não entremos em parafusos. Que a gente possa, enquanto estamos aqui nessa terra, a Bíblia diz que você e eu temos uma história dele, total, escrita nas mãos dele, a nosso respeito. Eu estava reparando, eu até conversei com o seu Nilton, quando eu cheguei, você deve ter visto ontem, né? Eu falei, gente, como é que pode? O cara aguentou quase 12 horas, o maquinista, né? Aquela pressão, aquela quantidade toda de gente. O cara saiu do meio das ferragens vivo, no meio do caminho. O cara teve uma parada cardíaca. Morreu. Aí o senhor Nilton falou, porque Deus tinha um propósito. E eu creio, né? Talvez o propósito de Deus foi usar alguém ali naquele tempo ali de mais de 12 horas para falar, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não quer me receber como Senhor e Salvador, não? A gente não sabe, eu não estava lá, mas eu espero que tenha aparecido um filho de Deus lá, né, na estação de São Cristóvão lá, e pregado para aquele cara lá, ou usado um bombeiro crente lá, né? Sei que tem tantos na corporação, ou alguém da segurança lá da Supervia. Mas veja só, o cara saiu, estava tudo tranquilo agora só para ir para o hospital para passar pela fase e voltar para casa. Entende, gente? A minha vida é a sua vida. A gente precisa descansar nas mãos de Deus. Pronto. A gente perdeu uma pessoa muito querida, e você sabe disso, no final do ano de 2018. Ela foi deitar bem, acordou bem, foi no espelho ver lá alguma coisa lá do seu rosto, da sua roupa, sentiu uma forte dor no peito. E disse para o marido, parece que eu estou sentindo alguma coisa rasgando de cima a baixo no meu corpo. Me leva urgente para o médico. O que ela estava sentindo como se fosse uma queimação de cima a baixo era a veia principal que dilacerou. Os médicos não sabem como. Então a sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não sei se é verdade, mas eu recebi um Facebook de
de uma igreja africana, e eu sei que Deus está fazendo tanta coisa boa na África, né? O cara estava no caixão, não sei se é verdade, se é fake news. O pastor chegou lá e começou a xalalabachuri, corobaxara, balarabaiere, cantaralabá. Em nome de Jesus, levanta. O cara, levantou do caixão, acabou com o enterro, e o cara ressuscitou de dentro do caixão, meu irmão. Já estava lá todo enfaixado, lá com a luvinha branca. Né? Eu espero que tenha sido verdade e não fake news. Né? Que agora tem essa loucura aí de fake news, né? Mas Deus pode levantar, querido, levantou Lázaro de 4 dias, levantou Dorcas. O que falta na gente hoje é essa conectividade com Deus para exercer o poder. Quem mudou, gente? Eu, você. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A igreja de Jesus será a mesma para sempre. Quem está mudando? Lamentavelmente, nós. E eu me coloco no pacote. Mas se a gente começar a mudar também, e começar a clamar pela glória de Deus, eu creio, gente. Eu creio. Eu tinha 8 anos. Eu vi muita coisa que, se eu contar para você hoje, você vai dizer assim, isso é loucura. Eu vi gente levantando de cama, eu vi gente levantando de cadeira de roda, eu vi gente jogando a moleta. Você olhava um lugar simples, mas tinha uma unção de cura tremenda. E quantas pessoas pagavam por isso, pastor? É uma outra vertente agora, né? Tem que pagar para ter a graça, né? Não tem não. Era fé. Jesus mudou? Eu não acredito que ele mudou, não. Ele é o mesmo. Quem mudou foi eu, você, nós. A igreja está perdendo muito da essência. E a gente precisa, e eu creio que esses estalos que Deus dá na liderança, né? Para a gente começar a orar, para a gente começar a profetizar, para a gente começar a interceder uns pelos outros, é justamente para aguçar na nossa cabeça esse sentimento de que Ele é o mesmo. E as nossas necessidades, pastor? Eu estou aqui para resolver meus problemas. Aí é que está o grande problema. A gente não deveria estar na igreja para resolver os nossos problemas, deveria estar na igreja para buscar o adorador, porque buscando o adorador os problemas serão resolvidos. Entende? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês. E eu tenho me confrontado. Eu gostei muito da palavra do pastor Cláudio Claro. Quem não ouviu pode escutar, né? Fabinho conseguiu fazer um milagre aí, recuperou bastante da mensagem depois daquele pico de luz. Mas ele fala uma coisa fantástica sobre a centralidade de Jesus. E isso é o que a igreja precisa. A gente precisa voltar para Cristo. Porque se a gente voltar para Cristo, obedecendo a Ele, dando prioridade a Ele, engrandecendo e confiando nele, falando para Ele das nossas necessidades, gente, acabou. A gente não vai ter nenhum estresse. As bênçãos, falando das bênçãos agora financeiras, está atrelada a um princípio na Bíblia. É o princípio da generosidade. É o princípio do dar. Né? Coríntios fala isso. E você pode ir lá também. 2 de Coríntios 9, versículo 6, diz assim: isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está dando uma direção, um norte, uma maneira das pessoas serem abençoadas através da sua generosidade. E aí a gente deve ser generoso nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Né? Ali está 3:11, mas é Malaquias. Né?
A infidelidade também vai trazer resultados financeiros para a nossa vida. E quando nós o honramos com os nossos bens, Ele nos abençoa e cuida de nós. Está lá em Provérbios capítulo 3, o conselho da sabedoria, você vai ler em casa. Então isso é muito importante. Esse assunto a gente vai tratar com mais minuciosidade no próximo encontro. Por isso que a gente só vai falar dele aqui rapidamente, né? Mas no próximo encontro a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o dizimar e ofertar. São 10% da minha renda, deve ser entregue na igreja que congregamos. Isso hoje também é um grande problema. Crentes administradores de dízimo, né? Isso é totalmente errado. Eu não tenho que administrar o meu dízimo, eu tenho que ser generoso. Pastor, e o que é? Mas veja bem, eu quero dar uma bolsa de compra para alguém. Você pega do seu 90 que ficou e faz o teu milagre lá. Um dia desse alguém me ligou de uma instituição, não era uma instituição evangélica, e falou assim: você pode doar R$50 para dar comida para essa criança durante algum período? Vai vir debitado na sua conta de telefone. Eu falei: deixa eu fazer os cálculos aqui, dá para mim dar R$50. Eu quero ajudar essa criança. E fiz lá uma doação que vai vir debitada na minha conta, e eu espero que realmente chegue nas mãos dessa criança a comida. Como é uma instituição que eu conheço, embora não sendo evangélica, mas uma instituição séria, eu fiz a doação. Mas o meu dízimo, a minha adoração, eu entrego aonde eu tenho sido abençoado com o Senhor. Além disso, eu devo oferecer ofertas a Deus, né? Isso é importante. Ofertar a Deus o meu tempo, é o que você está fazendo. Ofertar a Deus a minha vida. Sabe? Tudo, adoração é um estilo de vida. Então, tudo que diz respeito a mim hoje, eu oferto para Deus. Eu entrego para Deus. E isso é muito importante, porque Deus procura essas pessoas, os adoradores. E as pessoas entendem, né, que somente um ponto da minha vida está resolvido. Não, é um conjunto. A minha vida, a sua vida com Deus, é um conjunto de princípios: fidelidade, obediência, oração, adoração, comprometimento, perseverança. É um conjunto. Permanência no altar de Deus. E aí Deus vai prosperando. Vai fazendo você ir de glória em glória, de fé em fé. E quando a gente entende isso, a gente para com aquela loucura toda de estou correndo atrás. Né? Tem crente que fica desesperado, assoberbado. Aí a gente que tem hoje uma aliança com Jesus, a gente vai para Mateus capítulo 5, e a gente sabe, né? Se Ele cuida da natureza, se Ele cuida do linho, se Ele cuida de tudo, e Ele diz mais para a gente: eu não vou cuidar de vocês, meus próprios filhos? Então a gente precisa entender, gente, que quando a gente tem uma aliança com Deus, Deus está fechado com a gente. Você pode dizer isso bem alto: Deus está fechado comigo. Está contigo. Você não precisa ficar mais preocupado. Ele está com você e vai estar com você até o fim. E concluindo, gente, lembre-se, Deus tem o melhor para você. Sempre. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas os meus caminhos não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Não é assim que diz? Então a gente precisa descansar. Por quê? Se os meus caminhos não são os caminhos dele, eu preciso viver então e orar para que os caminhos dele eu esteja agora vivenciando e aplicando na minha vida. Porque se eu vou e ando nos caminhos dele,
a minha vida vai ser bem-sucedida. Eu não vou ter preocupações, eu não vou ter estresse, eu não vou ter nenhum problema. E eu preciso ser fiel. Fidelidade é uma coisa que é fundamental no teu e no meu processo de prosperidade. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo e você vive pela fé. Então que você possa meditar um pouquinho sobre isso, né? Que você possa entender, né, sobre isso, e que você nesta noite você descanse no Senhor. Fique tranquilo. Tudo que diz respeito a você e a mim está no controle de Deus. Você pode fechar os teus olhos aí? Senhor, nós não temos dúvidas de que tudo que Tu faz, tudo que Tu já pensou e idealizou para a minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu, juntamente com a Tua igreja, Senhor, eu quero aprender a descansar. Não aprender mais a prosperar, porque eu já tenho aquele que faz minha vida prosperar dentro de mim. Você e eu já temos ele. Mas eu quero pedir ao Senhor que eu aprenda a confiar e a descansar. Porque quando eu confio e descanso, eu entrego. E eu entrego sem reservas a minha vida a Ti. Que essa seja a minha postura e a postura dos Teus filhos nesta noite. Entregamos as nossas vidas sem reservas a Ti. E Tu vai fazer o que é melhor. O que é melhor para a minha vida, o que é melhor para essa igreja, o que é melhor para minha esposa, o que é melhor para o meu casamento, o que é melhor para os meus filhos. Portanto, não me envergonharei, não me atribularei com nada, porque o Senhor está no controle de tudo, e todas as coisas irão cooperar para o teu bem. Amém.